Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Sustentário IPS 2024. Hoje temos o prazer de receber a Juliana Zelaui, que irá fazer uma apresentação com o tema Como a neurociência pode contribuir para o avanço da sustentabilidade. A Juliana é escritora, palestrante, professora, especialista em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e possui mais de 17 mil alunos ao redor do mundo e conta com mais de 20 anos de experiência em práticas meditativas e treinamento da mente. Além disso, ela também é gestora ambiental, com especialização em educação ambiental pela USP, gestão de projetos sociais pelo SENAC e MBA em gestão de sustentabilidade pela FGV, com sólida experiência profissional executiva em grandes corporações. Ela é fundadora da Simplesmente Seja, uma empresa que oferece cursos, palestras e vivências que ajudam pessoas e organizações a reconhecerem o seu potencial para atuarem de maneira a causar o melhor impacto possível no mundo. Agora passo a palavra a Juliana para apreciarmos a sua apresentação. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada. É uma honra, uma alegria estar aqui no Sustentário 2024, compartilhar alguns insights com vocês, tentar contribuir da melhor forma possível. Obrigada. Então, vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, né, como que a neurociência pode contribuir para o avanço da sustentabilidade, eu gostaria de voltar no tempo um pouco com você, para a gente compreender melhor. Pode avançar, Camila, por favor. Obrigada. Então, eu vou voltar um pouco no tempo. Pode já ir para o próximo slide, por gentileza. E vou colocar você, então, em 2014. 2014, considero esse ano o auge da minha carreira em sustentabilidade. Para te dar um pouco o panorama, eu estava trabalhando numa multinacional na época, com uma equipe muito boa, mas muito entrosada, e com isso a gente conseguiu conquistar alguns prêmios na área, né? O prêmio Whirlpool de sustentabilidade, o Guia Exame de Sustentabilidade também por 4 anos consecutivos, graças não só a essa equipe de sustentabilidade, mas vários outros departamentos, vários outros stakeholders, como por exemplo os nossos fornecedores, que nos ajudaram muito. Então, considero esse o auge. Mas por que o começo do fim? Porque foi mais ou menos nessa época, acho que quando a gente começa a atingir coisas que a gente nunca imaginou na nossa vida conseguir conquistar, a gente começa a olhar para trás no caminho realizado, na trajetória. E não que esses prêmios não sejam importantes, eles são muito importantes, eles ajudam as organizações a avançarem mais, a quererem fazer mais e melhor, né? Causar mais impacto positivo. Mas começou, não exatamente por conta dos prêmios, mas por causa de uma série de um contexto que eu vou apresentar para você, comecei a fazer alguns questionamentos. Pode passar, Camila, por favor. A primeira é uma sensação que depois eu fui descobrindo que é muito comum na nossa área, talvez você já tenha se sentido assim, que é o que eu chamo de síndrome de pregador do deserto, que é aquela sensação de que a gente está falando e fazendo e parece que não gera o impacto que a gente gostaria, ou não na velocidade que a gente gostaria e não na proporção de que a gente precisa. Então, primeiro foi gerando esse incômodo. Segundo, eu comecei a relembrar, e é uma reflexão que eu trago para você, que me acompanhou ao longo de toda a minha carreira e ainda me acompanha, que é uma reflexão muito importante, que quem trouxe para mim foi na minha faculdade, em 2001, foi o Fábio Cassino, foi meu professor, e ele trouxe a seguinte questão: vocês precisam sempre ter em mente essa pergunta. Se vocês estão trabalhando para mudar efetivamente como as coisas são, ou se o que vocês estão fazendo está servindo apenas para manter o status quo. E o que ele quer trazer com isso?
Quer dizer que muitas vezes, e não de forma consciente, não de forma intencional, mas a gente trabalha, faz diversos projetos socioambientais incríveis, né? Mas esses projetos, novos procedimentos, novos conceitos, novos rótulos, às vezes, no fundo, eles apenas estão ajudando a manter as coisas como elas são, com uma nova roupagem, de uma nova forma, mas efetivamente elas não mudam o core, né? Então eu comecei a me perguntar isso também, e também qual que é o real impacto? Qual que é o real impacto que a gente está causando? O que efetivamente a gente está trazendo de positivo para o mundo com as nossas ideias, com os nossos projetos, com as nossas organizações? Pode passar, Camila, por favor. E essa pergunta não só fazia para mim mesma, qual é o real impacto disso? Mas eu escutava muito dos presidentes, dos CEOs, da liderança, qual é o real impacto financeiro desse projeto? Então, às vezes, a gente trazia projetos incríveis que a gente sabia que ia mudar a vida de algumas pessoas, ou de uma região, ou de uma determinada população. Mas quando eles perguntavam para a gente qual que é o resultado, o impacto financeiro, qual que é o retorno que a gente vai ter? A gente tentava responder com reputacional, a gente sabe que vai ter um impacto reputacional, e uma época a gente até chegou a pegar as melhores dentro da organização de finanças, em contabilidade, para conseguir ajudar a gente a mensurar o aspecto financeiro desse impacto reputacional. Não conseguimos. E eu ficava incomodada, porque eu me perguntava, poxa vida, eu sei que a gente está no segundo setor, eu sei que o financeiro é importante, né? O tripé da sustentabilidade envolve o econômico também, mas será que o foco é só esse? Será que o foco tem que ser o mais importante, tem que ser esse, o financeiro? E confesso que era um pouco frustrante. Então, se você puder passar, Camila, por favor. Então, assim, pensando na questão do tripé da sustentabilidade, e eu sei que tem novos conceitos, eu sei que muita coisa, muita água já passou debaixo dessa ponte, mas a gente pensando um pouco nos primórdios, né, e pensando no tripé da sustentabilidade, triple bottom line, aspecto ambiental, social e econômico, que a gente sempre precisa considerar em todas as nossas ações, nas nossas organizações, nos nossos projetos. Então, se fala muito desse tripé. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Pode passar, por favor, Camila? Que é esse tripé, na verdade, eles não têm o mesmo peso. E muita gente não gosta de ouvir isso, mas é a realidade, isso não muda a realidade. O econômico, para existir, ele precisa do social. O social, para existir, precisa do ambiental. Então, a gente pode pensar em termos de peso, talvez, de prioridades, mas não no sentido de esquecer as outras coisas, mas no sentido de conseguir ponderar melhor as nossas decisões e as nossas ações. Então, sem um ambiental saudável, não existe o social. Sem um social saudável, não existe o econômico. Então, a gente precisa começar a dar o devido peso e o devido proporção para cada uma dessas áreas. Pode passar. Bom, e aí, continuando a minha história, eu adoro contar histórias, então aconteceu o fim, né? O fim. Primeiro nasceu a minha filha em 2016, Liz, e depois, em 2017, eu considero que foi esse fechamento de ciclo. Por quê? Porque eu fui demitida. Eu era responsável por, na época, já estava em uma outra organização, era responsável pelo departamento de sustentabilidade dentro de uma organização da indústria de tintas. E nunca vou esquecer aquele dia, entrou um novo presidente e no seu primeiro dia, na função, ele marcou uma reunião comigo, eu fui lá toda empolgada para apresentar as coisas incríveis que o nosso departamento estava fazendo. E aí ele, antes que mesmo que eu falasse, falou, olha, então, a gente está desligando você porque sustentabilidade não é importante para nós neste momento. Eu nunca vou esquecer essa frase, nunca vou esquecer. Bom, e então com isso fui desligada, acabou o departamento, né? Vida que segue. E aí, então, depois que a gente fecha um ciclo, a gente tem que iniciar um novo ciclo. E aí comecei a repensar, pensar nos meus valores, e aí recomeçar um novo ciclo,
Por favor, se puder mudar, obrigada. Então, em 2018, eu fundei a minha empresa, chama Simplesmente Seja, que trabalha com desenvolvimento humano. E o objetivo, como até a Camila bem apresentou, é causar o maior impacto possível, positivo no mundo. E isso nós não fazemos sozinhos, ninguém é uma ilha. Então, a ideia é justamente a gente se juntar a pessoas que têm esse mesmo propósito para a gente conseguir ampliar esse impacto com essa força do coletivo. Pode passar. Então, como é que é causar esse impacto positivo no mundo? Como é que o mundo está hoje? Eu não preciso falar muita coisa para você. Você que está nessa área ou tem interesse na área, você já sabe, a lista é imensa. Eu posso citar alguns exemplos de problemas globais que a gente enfrenta hoje, são apenas alguns. Mudança climática, perda da biodiversidade, má gestão dos resíduos, a escassez dos recursos naturais, a desigualdade tanto no acesso a esses recursos naturais, como desigualdade social, de justiça social também. Enfim, uma série de problemas que a gente enfrenta que são muito complexos, muito difíceis de serem resolvidos, de serem solucionados. E por outro lado, o outro slide, por favor. Por outro lado, no nível mais micro, a gente olha para o nosso lado, a gente vê os nossos colegas, a gente vê a nossa família enfrentando cada vez mais estresse, problemas sérios de ansiedade, às vezes síndrome do pânico, isolamento, as pessoas se isolando cada vez mais, a competição parece que cada vez vai ficando mais acirrada, e uma sensação, muitas vezes, que a gente encontra de falta de propósito, falta de senso, de sentido, de pertencimento, o que leva a resultados catastróficos, como, por exemplo, saiu agora o resultado em relação a 2023, a ONU apresentou um novo relatório mostrando que os índices de suicídio em 2023, os números superaram o número de mortes em guerras, por exemplo. É maior o número de suicídios do que as perdas em guerras. Então, assim, são informações, isso é para levantar apenas um dado, mas é cada vez mais alarmante a forma como as coisas, o caminho que a gente está tomando. E aí, então, eu comecei a me questionar, mas qual que é a causa raiz? Pode mudar, por favor, Camila. Qual que é a causa raiz, né, desses problemas? O que eles têm em comum? Esse macro e esse micro, todas essas questões super complexas que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo essa questão individual, né, esses desafios que cada um está enfrentando. O que é a causa raiz? O que eles têm em comum e como que a gente pode lidar? A gente sabe, né, que para lidar com o problema não adianta você tratar os seus sintomas. A gente tem que ir direto na fonte para conseguir erradicar o problema de uma forma mais efetiva. Então, eu comecei a me questionar muito qual que é essa causa raiz. E aí, então, obrigada. E aí, então, cheguei a essa conclusão, comecei a estudar muito sobre comportamento humano, me especializei em neurociência também, para conseguir entender como é que funciona a mente humana, e comecei a perceber que está aí a causa raiz desses problemas todos, desses desafios todos que a gente enfrenta. Por quê? Porque é a mente humana que guia as nossas ações e os nossos comportamentos. E muitas vezes o que acontece é a gente ataca não só na área da sustentabilidade, mas com campanhas diversas, enfim, né? A gente costuma atacar os comportamentos ou as ações. Mas as ações e os comportamentos, elas são apenas reflexos de algo mais profundo, de algo anterior, que é como a gente pensa, de como a gente enxerga o mundo a partir da nossa perspectiva, a partir dos nossos valores, que acaba reverberando, então, nessas ações, acaba se desdobrando nessas atitudes. E, então, estudando a neurociência, a gente consegue compreender algumas coisas, como, por exemplo, a neurociência ela é muito complexa, ela envolve várias disciplinas, desde matemática, filosofia, biologia, ela cada vez precisa dessas outras disciplinas para conseguir se entender, né?
E então, assim, existe um mundo por trás, mas agora eu quero te dar um enfoque específico em relação à neurociência que mais me chamou a atenção em relação à sustentabilidade, para conseguir a gente entender esses comportamentos e essas atitudes. O nosso cérebro tem determinadas habilidades cognitivas que a gente chama de funções executivas. O que são essas funções executivas? São habilidades que mais se aproximam da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, da nossa intencionalidade. Porque tem toda uma parte da nossa mente que é o inconsciente. A gente consegue trabalhar? Consegue trabalhar, né? É possível, mas é muito mais trabalhoso, requer muito mais tempo e é mais difícil de você conseguir manipular. Mas as funções executivas, elas, primeiro, para você entender, elas atuam no cérebro todo, mas principalmente, uma área principal que é responsável pelo que a gente considera ser o centro executivo do cérebro, é essa área aqui que chama córtex pré-frontal, essa região aqui do nosso cérebro, que fica aqui atrás da nossa testa. Aqui. E é onde a maior parte dessas funções executivas tem uma atuação mais significativa. E algumas dessas funções, existem várias, por exemplo, a atenção, o sistema atencional, que eu não estou colocando aqui para você, mas existem várias delas que começaram a me chamar a atenção em relação a como a gente se comporta e como a gente age em relação à sustentabilidade. Primeiro ponto importante, primeira função executiva importante, metacognição. A metacognição, falando de uma forma resumida, é você conhecer a você mesmo. A gente só consegue fazer uma mudança quando a gente se conhece, quando a gente se percebe. Então, ela é de suma importância para que a gente consiga propor ou realizar qualquer mudança positiva que seja. Segundo ponto importante, autocontrole ou controle inibitório. É a capacidade da gente de dizer não, né, de se segurar. Então, por exemplo, para te dar um exemplo em relação à sustentabilidade, a gente poderia dizer, a pessoa, para ela conseguir frear o seu consumo exagerado, para ela conseguir evitar o desperdício, passa por aqui, passa por esse autocontrole. Ao mesmo tempo, os relacionamentos precisam da nossa regulação emocional. E eu não só falo relacionamentos com os outros seres humanos, mas com outros seres vivos, com o ambiente ao seu redor e com você mesmo. Você precisa aprender essa autorregulação emocional para tomar decisões melhores, para atuar de uma forma mais adequada no mundo. O quarto ponto, flexibilidade cognitiva, que trata-se da mudança comportamental, de você conseguir enxergar o seu contexto, o seu cenário e conseguir mudar, conseguir se adaptar. A gente está num mundo de constante mudança, a gente precisa ter essa flexibilidade bem desenvolvida para conseguir navegar nesse mundo de uma forma mais tranquila. Outro ponto importante, outra função executiva importante é a avaliação, a capacidade de você avaliar cenários e contextos para tomar boas decisões. Você precisa ser capaz de ler a realidade, de entender os diversos pontos e diversos pontos de vista dessa realidade para você conseguir atuar de uma maneira adequada. Também é responsabilidade das funções executivas o planejamento, e aqui, principalmente em relação à sustentabilidade, é muito importante o planejamento de médio, de longo prazo. É uma habilidade essencialmente humana, o planejamento. Então, a gente precisa fortalecer isso, entendendo que a gente já sabe, todas as mudanças que a gente vê, ambientais, que a gente vê no mundo hoje, já foram faladas há mais de 20 anos atrás. Então, é até um pouco frustrante, né, quando eu estava lá na cadeira da universidade estudando sobre isso, e os professores falavam, olha, vai acontecer, e hoje você abre o jornal, está acontecendo. Você fala, poxa, mas a gente já falava isso, já era falado, já se sabia, e está acontecendo isso hoje. Então, essa capacidade de você antever, avaliar o cenário e conseguir planejar adequadamente. E, por fim, a tomada de decisão, é o centro executivo responsável pelas nossas tomadas de decisões. Com tudo isso, passando por todas essas outras funções executivas,
a gente consegue então tomar uma decisão melhor, mais adequada, mais preparada para conseguir ter resultados melhores. Então, acho que aqui, a partir de então, acho que já fica claro para você como a sustentabilidade depende de habilidades emocionais e sociais para a gente fortalecer a empatia, para a gente fortalecer a colaboração, não só entre indivíduos, mas entre diferentes grupos e diferentes nações. É a única forma que a gente pode conseguir de ter um resultado efetivo é a gente se unindo e trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é, em última instância, a nossa sobrevivência. Então, a minha teoria e o que eu proponho é um trabalho do micro para o macro. Acho que muita coisa que a gente realiza, a gente atua no macro e atua no comportamento. Ah, então as pessoas se comportam dessa forma, então a gente inventa determinada tecnologia, inventa determinado procedimento para conseguir regular e segurar esses comportamentos, inventa leis, multas para conseguir controlando esses comportamentos. Isso é importante, isso é fundamental, assim, não estou falando que não seja importante. Mas eu acredito muito que a gente também precise focar na transformação pessoal para a gente conseguir, com isso, atingir uma transformação coletiva. E é um trabalho de formiguinha? Sim. É um pouco frustrante? Sim, é um trabalho de formiguinha. Mas é um trabalho que precisa ser feito. E como que a gente realiza isso? Existe uma fórmula mágica? Não existe, não existe uma fórmula mágica, mas existem técnicas que podem nos ajudar. E a técnica mais estudada pela neurociência são, para trabalhar, desenvolver as funções executivas, é o treinamento mental. Porque não existe nenhum remédio que você possa tomar para melhorar a sua memória, a sua atenção, sua tomada de decisão, não existe, mas existe sim como você fazer um treinamento, assim como a gente vai na academia, como realiza alguma atividade física, o treinamento a gente precisa fazer também mentalmente, né, com o nosso cérebro e como a gente age. E é possível fazer um treinamento mental para fortalecer a empatia, para ter um pouco de descentralidade no ego, não que o ego não seja importante, o ego é importante, mas para a gente conseguir descentralizar um pouco para conseguir enxergar melhor os outros, as outras pessoas, os outros seres vivos, o ambiente em que a gente está. É possível fazer um treinamento mental para fortalecer o sentimento de interser. É uma emoção o interser, apesar de pouco falada, né? Mas é aquela sensação de que você está nesse sistema e de que está tudo bem e de que as coisas funcionam como elas deveriam funcionar e que você faz parte disso, de que você não é algo separado, mas você está integrado a esse sistema. E também esse treinamento mental pode dar mais sentido de vida, mais propósito e fortalecer o sentimento de responsabilidade, de interdependência, de corresponsabilidade. Para isso acontecer, esse treinamento mental a gente chama de mindfulness, ou práticas meditativas, ou mindfulness, que é atenção plena, sem julgar, com abertura, com aceitação. O mindfulness, apesar de a gente, de uma forma mais primária, atingir, a primeira função executiva que ele atinge é a atenção plena, né? É a atenção, o nosso sistema atencional. Ele é muito impactado pelo mindfulness. Mas diversos estudos, eu coloquei apenas algumas universidades que estudam mindfulness, mas tem várias outras, USP, várias Yale, várias outras universidades que têm estudado os protocolos de mindfulness para entender os seus impactos. E já foi comprovado os seus impactos na regulação emocional, no aumento da compaixão, no aumento da empatia, em fortalecimento dos relacionamentos, traz uma melhor relacionamento, melhor autoestima, e tem vários estudos, cada estudo enfoca um aspecto, que são principalmente relacionados às funções executivas. Pode passar, por favor? Obrigada. E então o que eu estou dizendo para você aqui, eu não estou falando só sobre ciência, eu estou falando sobre ciência sim, eu acredito muito na ciência, sou muito embasada pela ciência, mas eu não estou falando apenas sobre ciência. Pode passar, Camila, por favor. Eu estou falando sobre uma volta no tempo.
E a volta no tempo que eu estou querendo dizer para você não é da minha carreira, não é uma questão individual. Mas o que eu estou falando para você é uma volta no tempo que é considerando um resgate de que os nossos ancestrais, que milênios atrás, não é uma coisa de agora, mas falavam da necessidade do cuidado, da corresponsabilidade, falavam da nossa interdependência entre todos os seres vivos e todos esses sistemas, falavam da importância do senso de comunidade, do senso de pertencimento. Então eu falo sobre ciência sim, mas eu falo sobre resgate. A ciência ela só veio para corroborar essas ideias, né? A ciência ela prova diversas coisas e ela precisa acontecer, mas não significa que alguma coisa que ela não provou ainda não exista, né? Ela vai mapeando conforme vai se desenvolvendo. E isso é algo que já se fala há muito tempo, antes dessas comprovações todas. Antes de se falar sobre a importância de autocuidado, de saúde mental, muito antes disso a gente já sabia, até instintivamente, de como é importante pertencer a um grupo, de ser cuidado, a importância do amor. Até porque o ser humano é um ser vivo que ele não tem como sobreviver se não for pelo cuidado de alguém. Então, a partir do momento que um bebê humano, né, nasce, se ele não tiver um mínimo de olhar de alguém, não precisa nem ser pai e mãe, mas alguém que olhe por ele, que o proteja do frio, proteja do calor, o limpe, o alimente, ele não tem como sobreviver. Então, a nossa base de toda a nossa existência como seres humanos é o cuidado. E eu poderia dizer, até ser mais ousada e dizer que é o amor. A gente precisa de um mínimo de amor para conseguir sobreviver e estar no mundo. Eu gosto de não ficar só na teoria, né? Eu acho que a gente precisa praticar. Então, eu convido você, se você quiser praticar junto comigo, fazer uma técnica que eu chamo de ritual diário. Eu costumo realizar ela diariamente. É uma prática de 10 minutos de meditação. Eu vou te guiando ao longo do caminho. Então, fique tranquilo ou fique tranquila, tá bom? Então, primeiro é só você se sentar onde você estiver, com a coluna reta, para não ficar com aquele soninho. As mãos aonde você quiser, tá? E fechar os olhos. Então, primeiro vamos só fechar os olhos, com a coluna ereta. E primeiro perceber o ambiente em que você está agora. Os sons. A temperatura. Você não precisa julgar nada, as coisas são como elas são. A gente não está procurando saber se são boas ou ruins, são apenas sons. São apenas sensações. E aí, então, convido você agora a prestar atenção na sua respiração. Você não precisa mudar ela. Então, se você quiser bocejar, se tiver uma respiração mais profunda ou mais rápida, não importa, não é um exercício respiratório. A gente está só observando essa máquina funcionando. Então, perceba os movimentos do seu pulmão, como reverberam no seu corpo. Enquanto você está prestando atenção nessa respiração, convido você a fazer uma reflexão sobre essa ferramenta sagrada que é o seu corpo, que sente pelo seu bem-estar. Você está vivo ou viva, então tem mais coisas certas no seu corpo do que erradas. O seu coração bate incessantemente para te manter vivo, para te manter bem.
Não só o coração, mas cada célula do seu corpo luta para que você fique bem. E apesar de às vezes a gente não tratar o nosso corpo como a gente deveria, mas ele está lá, por você, o tempo todo. Permitindo que você faça tudo o que você quer fazer, tudo o que você precisa fazer. Então, se fizer sentido para você, convido você a agradecer mentalmente por esse funcionamento, pelo seu funcionamento perfeito. Pelo bom funcionamento de cada célula, cada órgão, cada sistema. Então agora a gente vai ampliar um pouco a nossa atenção, deixar um pouco essa atenção no nosso corpo e ampliar ela para o ambiente em que você está. Você não precisa abrir os olhos, você sabe onde você está. Mas lembrando de todos os objetos que estão ao seu redor, que estão aí por algum motivo, para te ajudar de alguma forma, para também gerar bem-estar em você. Seja o teto, as paredes, a cadeira onde você está, o computador ou o celular, as roupas que você veste. Tudo está aí para o seu bem-estar, para que você tenha uma vida melhor. Cada um desses elementos veio do ambiente natural. Com isso a gente pode ter uma sensação de respeito por cada um desses objetos. Agora, ampliando mais um pouco, você pode considerar o bairro em que você está agora. Existem pessoas de todas as idades, que existem outros seres vivos, e que todos eles tiveram suas vitórias, tiveram seus sofrimentos, assim como você. Todos nós, inclusive outros seres vivos, buscam a mesma coisa, que é não sofrer, que é ficar bem, que é ser feliz. E cada um busca isso à sua própria maneira. Algumas estratégias funcionam mais do que outras, mas cada um busca da sua própria maneira encontrar a felicidade, se livrar do sofrimento. Agora vamos ampliando um pouco mais para a cidade em que você está. Essa é a cidade que permite que a sua vida aconteça. Essa cidade que envolve muitas e muitas pessoas desconhecidas para você, que permitem que a sua vida seja melhor. Que abastecem o supermercado, que cuidam do seu sistema de água, de esgoto, que fornecem até os medicamentos que você precisa para manter sua saúde, que mantêm o trânsito funcionando adequadamente.
Apesar de não conhecer essas pessoas, tenha certeza de que elas afetam diretamente a sua vida. Então, se fizer sentido para você, também agradeça por isso. Agora vamos ampliar de novo para o país, para o nosso país. Seja você onde estiver, no Brasil ou em outra região. Mas considere então não apenas as cidades, mas os ambientes naturais que compõem esse país. Os rios, lagos, oceanos, as florestas. Todos esses sistemas que ajudam também na sua vida. A você ter uma água limpa, a você ter alimentos, a você ter um ar que respira, o oxigênio necessário para o seu funcionamento. A sua água, por exemplo, deve vir de muito longe. A energia que você utiliza pode vir também de muito longe. Novamente, se fizer sentido para você, também agradeça por isso, por tornar a sua vida viável. E agora, mais um último salto. A gente vai considerar todo o planeta. E se você achar que é muito grande para considerar, eu convido você para pensar no seguinte: nesse exato momento, existem milhares de pessoas no mundo todo fazendo suas preces, suas orações, desejando que esse seja um lugar melhor, que esse seja um mundo melhor, que as pessoas se encontrem a paz. Exatamente nesse momento. Então, se você achar que é muito grande pensar no planeta todo, pense que você está se juntando a outras pessoas que estão desejando o melhor, não só para esse planeta, mas estão exatamente agora desejando o melhor para você também. Se permita então receber essa amorosidade, saber o quanto você é importante para todos nós. E nós queremos que você fique bem, que você seja feliz. Vai então, lentamente, voltando a sua atenção para o ambiente em que você está agora. Você pode fazer algum movimento se o seu corpo pedir. Movimentar pés, mãos, ombro. Vá lentamente voltando no seu ritmo. E quando você estiver pronta ou pronto, você pode abrir os olhos. Espero que essa prática tenha feito muito bem para você. Meu desejo também é sincero, que você fique bem, que você seja feliz.
Camila, se você puder passar, obrigada. Então, eu deixo aqui com você os meus contatos. Adoro essa troca. Então, entre em contato mesmo, não se acanhe, não. Se você quiser fazer essa prática de novo, você encontra. Eu tenho um canal que chama Simplesmente Seja. Em todas as principais plataformas de podcasts, Spotify, Deezer, Orelo, Google Podcasts, Apple Podcasts, você encontra. É só procurar canal Simplesmente Seja. Você encontra não só essa prática, mas mais de 60 outras práticas, podcasts, enfim, para te ajudar com ansiedade, com medo, com raiva, a ter mais autoestima, gratidão, fortalecer gratidão, empatia, perdão, enfim. Você pode se divertir lá, o conteúdo é todo gratuito. Se você quiser entrar em contato comigo, também tem o meu Instagram e tem o meu e-mail, contato@simplesmenteseja.com.br. Bom, eu falei para você, né, durante a nossa conversa, que é um trabalho de formiga que a gente precisa fazer. Quando a gente olha para o micro, é um trabalho de formiguinha. E eu acredito, depois de tanto tempo na área, eu realmente percebo que o trabalho que dá mais resultado a gente fazer é o trabalho onde os nossos braços alcançam. Esse é o trabalho mais significativo, mais profundo. Então, eu sei que a gente quer ter um impacto global, mas o que dá mais resultado mesmo é a distância do seu braço, onde você consegue alcançar a pessoa que você consegue tocar, o ser vivo que você consegue tocar, é onde você vai ter mais impacto. E para fazer esse trabalho de formiga, a gente precisa de um exército. Então seja muito bem-vindo a esse exército. Eu espero que você entre em contato comigo, vamos seguir juntos, que a gente chega lá. Espero ter contribuído de alguma forma e a gente se vê por aí. Um beijo grande. Juliana, muito obrigada pela sua apresentação. Obrigada a você pelo suporte, obrigada. Foi uma grata surpresa você aliar a neurociência com a sustentabilidade. Eu confesso que são dois temas que a gente não costuma ver eles sendo relacionados, né? E para mim foi muito prazeroso, né? E foi um conhecimento muito rico que você trouxe para nós aqui no Sustentare. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Então, só para te fazer uma pergunta, a gente consegue, então, tá aplicando as questões da neurociência e da inteligência emocional para tomarmos decisões mais conscientes e mais sustentáveis. Exatamente. Porque o que me veio à mente quando você quando você trouxe sobre o autocontrole, né? Foi que hoje a gente é bombardeado por muita propaganda, o consumo ele é muito incentivado, né? Então o tempo todo a gente tem que consumir. E isso acaba impactando muito nas questões da sustentabilidade, principalmente no meio ambiente, na questão social. E quando você trouxe sobre as funções executivas, eu acabei me lembrando disso. Então, a gente consegue fazer essa aplicação. Sim, sim, conseguimos. E assim, é claro que para tudo tem uma estratégia, uma tática que pode funcionar melhor, né? Então, a gente é assim bombardeado por esses anúncios e tudo. A gente não precisa se expor tanto a eles também, porque, né, sim, é importante exercer o autocontrole, mas também a gente não precisa ficar nesse estresse o tempo todo de manter o autocontrole, né? Então, existem formas da gente conseguir se blindar um pouco e se preservar, né? Manter mais a nossa saúde mental, procurar se relacionar mais com as pessoas, né? Procurar as coisas que realmente valem a pena, né? As coisas que têm valor, mas não têm preço, né? Sim. Que realmente nos fazem felizes e que muitas vezes a gente até, por uma questão, às vezes, de cultural, eu prefiro ficar em casa, não quero sair. Mas, poxa, não vai se arrepender, a gente nunca se arrepende, né? De se relacionar, encontrar com um amigo, né? Deixar o celular de lado um pouco. Verdade. Isso faz tão bem pra gente, é tão necessário, a gente precisa mesmo voltar a se reconectar e se ajudar, né? E acabou me surgindo uma outra questão, é que quando você traz, né, todos os seus anos de experiência em empresas grandes, organizações multinacionais, e também a sua formação nessas duas áreas,
Você acredita que a gente consegue aplicar os princípios da neurociência no desenvolvimento de políticas públicas ou de algumas intervenções que possam incentivar práticas mais sustentáveis? Sim, sim, é possível. Eu percebo, assim, que algumas decisões que acontecem, né, dentro das grandes organizações, elas acabam sendo tomadas, às vezes até por uma falta de controle emocional, sabe, na base da raiva, e eu falo no dia a dia mesmo, né, a pessoa está com muito estresse, está quase na beira de um burnout, está muito estressada, está muito ansiosa, e isso acaba impactando o ambiente de trabalho e as decisões que são tomadas ali naquele ambiente de trabalho, né. As metas vão ficando cada vez mais agressivas, o ambiente vai ficando cada vez, mais inseguro psicologicamente, as pessoas sentem mais medo, e não precisa ser assim, sabe. A gente precisa aprender, eu falo, é super importante, claro, a gente trabalhar com as novas gerações, mas é possível, e o cérebro é completamente plástico, por toda a nossa vida. Então a gente consegue, com as ferramentas certas, ir mudando essas trilhas e mudando essas formas de pensar para poder impactar o nosso comportamento. Certo. E eu gostaria de te agradecer novamente. Muito obrigada por ter dedicado o seu tempo Obrigada a ao você pelo convite. Sustentare. A sua apresentação foi muito boa e, como eu disse, foi uma grata surpresa de você aliar esses dois temas, que são muito importantes e eles permeiam o nosso dia a dia, né? São muito pertinentes. Sim, sim. Agradeço muito. Obrigada a você, Camila. Até uma próxima. A gente se Ah, vê e precisando é só entrar em contato, que eu estou super à com disposição certeza. sempre. Um beijo. Beijo.